Oi, estilosas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pod Estilo. Nosso podcast vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, e nós trazemos convidadas maravilhosas para contar a história delas aqui para vocês. Então já aproveita para curtir esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e compartilha com as amigas que também gostam do assunto. Hoje nós temos uma convidada incrível por aqui, mas antes de apresentá-la para vocês, vamos falar dos nossos patrocinadores. Temos a Maria Boletti, que é quem patrocina o Pod Look, que é o look que eu estou usando hoje, e a nossa manequim também. E temos também a Juliana Veloso, que é a Nutri oficial aqui do Pod Estilo. Hoje eu estou aqui com a Ingrid Soltrin, ela é empresária da área do marketing. Seja bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada. Eu que agradeço. Conta um pouquinho para o pessoal de casa quem é você, a sua história, para eles te conhecerem melhor. Então vamos lá, né? Meu nome é Ingrid Soltrin, junção de um nome que vai ficar na curiosidade. Tenho 27 anos, 27, faço 28 daqui uns meses. Sou jornalista por formação, então fiz jornalismo, mas nunca atuei na área. E atualmente tenho uma agência de marketing que está em processo de estruturação. Então eu sou literalmente um profissional de marketing que pode ajudar em todos os setores da empresa. Ingrid, conta um pouquinho pra gente como começou a sua história no marketing. Você sempre quis trabalhar na área ou não? Teve algum processo ali antes de você conhecer essa área? Na verdade, eu sempre quis ser jornalista. O meu sonho era ser jornalista. Aquela jornalista que viaja o Brasil todo, o mundo todo, sai comendo coisas diferentes, bem repórter mesmo, essa repórter cultural. Só que eu moro em Uberlândia, né? E Uberlândia, infelizmente, a gente não tem tantas oportunidades financeiras, vamos dizer assim, e também porque é muito tradicional o nosso jornalismo ainda, tem essa questão de ter um padrinho e tudo mais, então eu não tinha isso. Escolhi e fiz jornalismo, apesar de não gostar de ler, e muito menos de escrever. Fiz jornalismo, mas me encontrei no marketing no meio do caminho. Eu tive uma primeira matéria, por volta do 7º período, se eu não me engano, que foi a matéria que me introduziu mais fundo no marketing, principalmente no tráfego pago, em relação à performance. E daí foram surgindo oportunidades que foram me encaminhando para o marketing. Eu digo que eu literalmente, sabe aquela folhinha? O vento bateu e eu fui indo. Conforme as oportunidades que foram surgindo, eu fui indo e acabou que hoje é o que eu faço. Então, literalmente eu uni a comunicação mais tradicional ao que hoje é o marketing. Então, eu atendo esses dois segmentos. E você me contou que o seu primeiro trabalho não tinha nada a ver com isso, né? Nada a ver com isso. Mas eu sempre gostei de pessoas, né? Então, eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei com 12 anos de idade. Não precisa aprender ninguém, tá? Tá tudo certo. A minha mãe sabia. Eu comecei com 12 anos de idade numa marcenaria. Então, sim, eu era ajudante geral do marceneiro. Então, eu lixava móveis, eu ajudava a montar móveis, eu infernizava móveis. Esse foi meu primeiro emprego. Eu ganhava R$ 200 na época, sei lá quantos anos atrás. Não vou fazer o cálculo aqui que não dá. Mas foi o meu primeiro emprego. Eu já trabalhava com atendimento ali e eu sempre gostei de pessoas. Menina comunicativa, que mais falava da turma. Então, eu acho que isso também reforçou na escolha da minha profissão, que foi ser jornalista. Então você sempre foi, mas comunicativa, mais as pessoas. Sempre fui dada, né? Que era o que usavam anteriormente. Então, eu sempre fui da comunicação, sempre fui das pessoas. Então, eu sempre estive em trabalhos que envolviam estar com pessoas. Então, na marcenaria, eu estava no atendimento, eu estava na casa de algum cliente, eu estava fazendo alguma medição. Logo em sequência, eu fui para outros lugares, sempre em contato com pessoas. Mas agora, totalmente contato com pessoas. Bem difícil. Antes, né, era meio que intermediário, agora eu falo que na agência o que eu mais faço é ter contato com pessoas, é entender, é estar próximo ali, fazer um acompanhamento mais próximo possível, tanto da pessoa quanto da marca e o negócio que ela está ali estruturando. E como foi essa sua primeira experiência trabalhando na área já, né? Porque até então você lidava com pessoas, mas não diretamente no marketing, no social media, etc. Quando chegou essa primeira experiência, como foi? Qual era o processo? Foi numa loja aqui de Uberlândia, bem conhecida, loja Doce, ó, propaganda, bem conhecida aqui da cidade. Então, no caso, eu entrei lá como designer / social media e eu trabalhava no interno. Então, a gente fazia mais as artes da comunicação interna. Só tinha um time de marketing bem enxuto e eu era estagiária da única pessoa de marketing que tinha. Então, a primeira sensação foi, meu Deus, eu não sei mexer no Corel. Porque o que eles usavam lá era Corel. E a gente já tem o Canva hoje em dia há muito tempo. E eu tive contato com o Corel com
12 anos de idade, num cursinho que eu fiz. Então, a minha primeira impressão foi, gente, por que essas pessoas não se atualizam? Né? Vamos, sei lá, vamos pôr uma plataforma mais rápida, uma plataforma mais eficaz, mais eficiente, mas eu sempre gostei de pessoas. Então, como eu estava na comunicação interna e como era um marketing principalmente interno, eu me comunicava com todo mundo, tanto do centro quanto do centro de distribuição, que era onde o marketing ficava. E para mim era muito bom, porque era assim, ó, tem que fazer arte, mas você vai fazer isso aqui, você vai fazer uma legenda para um post no Instagram, que a gente já tinha essa rotatividade que a gente tem hoje, mas vai ter um evento no meio que você tem que organizar, que você tem que estar ali ajudando, vai ter um sorteio para os funcionários internos, porque quando o marketing é interno, ele também cuida disso, né? Quando o marketing é interno e não é um marketing muito grande, não é um time de marketing muito estruturado. Então, para mim, foi uma experiência muito boa, mas não foi a minha experiência mais desafiadora. Era muito tranquilo, era estagiária, ganhar um salário assim, maravilhoso, né? Pra gente não dizer assim. Mas foi uma experiência muito boa, que me mostrou que eu tinha dificuldade de mudar. Eu sempre fui uma pessoa, apesar de gostar de pessoas, e vim sempre ali do telemarketing, do padrão, eu identifiquei nesse emprego que eu tinha uma dificuldade, um certo medo a mudanças, uma certa aversão a mudanças, eu não gostava. Que aí foi coisas que eu fui corrigindo ao longo do tempo. Eu gosto de mudanças. Só se for boas. Mudanças ruins a gente não gosta. Mas foi isso. E você falou que não foi o mais desafiador. E qual foi? A V4. A V4 foi a empresa mais desafiadora que eu trabalhei. Primeiro porque eu cheguei lá, eu tinha muito pouca experiência. Não por causa, eu tinha teoria, mas eu não tinha prática naquele nível. E aí, com 15 dias, eu tinha 3 clientes. E aí, um cliente era uma loja de roupa, que inclusive é meu cliente até hoje. A gente voltou depois de 2 anos que eu saí da V4. Um outro era venda de boi, de sal para boi, então era um produto totalmente aleatório. E um outro era um e-commerce de beleza. Então, eu peguei 3 nichos. Um era B2C, um era B2B e outro era e-commerce. Então, o desafio já começava aí. Eu tinha 15 dias de empresa e eu já tinha 3 clientes. Eu pensei assim, não, eu vou chegar, né? Eles sabem que eu não tenho muita experiência e vai demorar, tipo, 1 mês, 2 meses. Não, já chegou ali na pancadaria. E lá é muito desafiante. Para mim, foi muito desafiante o tempo todo. Porque, primeiro, é franqueada, né? Franquia estava em crescimento. E, consequentemente, franquia em crescimento, pessoas em crescimento. Tem muito essa de fazer com menos, mais. Né? Então, para mim, foi um desafio muito grande, principalmente por eu descobri, eu não sei nada. Todos os cursos que eu fiz não serviu para nada. Todas as aulas. Então, lá foi realmente muito desafiante, muito mesmo. E aonde você sentiu que você mais cresceu? Lá foi o lugar que eu mais cresci. Como pessoa, eu consegui identificar algumas características que eu trato na terapia. Mas lá eu cresci como pessoa, eu cresci como profissional, eu me tornei um pouco mais resiliente, porque o que a gente faz quando a gente enfrenta um desafio muito grande? A gente enfrenta uma quantidade muito grande de desafios. A gente quer parar em algum momento. E mesmo com a quantidade de desafios, porque era assim, venci um leão hoje, aí em um outro leão maior ainda, que era um cliente mais difícil, era um cliente com alguma exigência a mais. Então, eu tinha que persistir, porque eu precisava do dinheiro, né? Que era o principal pra mim no momento era eu preciso aprender, mas eu preciso me manter. Então, morando sozinha e queria comprar minha casa, queria comprar minhas coisas, então eu precisava realmente do dinheiro, então eu não podia desistir. Então, eu aprendi a ser persistente, eu aprendi a lidar com pessoas diferentes, eu aprendi a trabalhar muito mais em grupo, com muito mais pessoas. Eu aprendi a pedir ajuda, que eu tinha dificuldade, eu achava um absurdo ter que pedir ajuda, mas chegou no limite que não dava mais. Então foi o lugar que eu mais me desenvolvi como pessoa. Foi pancadaria, gente. Dedo no cu e gritaria. Mas a gente não desenvolve quando está cômodo, né? A gente não desenvolve como... Eu acho que nem é quando não está cômodo, é quando está fácil. Às vezes está cômodo, mas está difícil. Eu acho que a gente tem o péssimo hábito de se desenvolver só na dificuldade. Eu vou considerar um hábito porque seria muito mais fácil nos desenvolvermos na facilidade. Se tá fácil, significa que eu tenho mais tempo, eu tenho mais controle, eu vou conseguir entender o que eu preciso me desenvolver, mas a gente só se desenvolve na pressão. Infelizmente, a maioria das pessoas. Se você não é assim, não fique triste. E você me contou também que você trabalhou já com aluguel de bolsas de luxo. Sim, gente, sim, você falou de desafio. Lá não foi desafiante porque era muito gostoso.
era assim, era uma empresa muito gostosa de trabalhar. Então eu acho que, apesar de todo o desafio, era uma empresa que estava começando, tinha um investimento muito alto, então eu ficava numa sala com 4 milhões de bolsas. Gente, eu não sabia que uma correntinha da Chanel custava tipo 20 mil reais. Não tinha nem noção disso. E eu nem sabia quem era Chanel até então. Eu tinha 20 anos, eu tinha 24 anos, foi quando eu formei. Então eu era bem nova, eu não tinha conhecimento, vim de uma família muito humilde, então eu não sabia o que era isso. Mas era muito gostoso. Era um lugar gostoso, era uma sala gostosa, as pessoas eram aquele tipo de pessoa que, tipo assim, olha, você não dá conta? Ok, você vai fazer. Mas vamos descobrir vamos tornar isso mais fácil para você. Então, apesar de ter um desafio ali, de ser um e-commerce que não foi para frente, nunca foi para frente. Então, literalmente, a gente foi contratado para fazer o e-commerce dar certo, só que no meio do caminho houve algumas dificuldades jurídicas. Como que você manda uma bolsa de luxo por correio para uma outra pessoa e a pessoa vai, talvez o valor do aluguel daquela bolsa que a pessoa está pagando é o valor do seguro que você vai ter que pagar no correio. Então, aí começou a ter algumas dificuldades e aí resolveram direcionar os esforços para um outro negócio. Mas todo o período que eu estive nessa empresa, que começou como um e-commerce de aluguel de carro de luxo, que tinha um e-commerce todinho estruturado, tinha todas as bolsas lindas, a gente tentou alugar algumas e depois a gente foi para uma agência de marketing. Mas, assim, eu descobri muitas coisas, principalmente moda. Nesse período eu até cheguei a fazer um curso de consultoria de imagem, porque eu não conhecia nada do setor de moda. Era tipo assim, vou me vestir porque eu preciso, porque infelizmente, né, nós evoluímos e não podemos andar pelados. Mas o meu conhecimento básico era vestir. Tanto que eu mudei muito o meu estilo de vestimenta dos meus 18 anos para os meus 24 anos e dos 24 para agora e, consequentemente, vou mudar daqui para os meus 35 para os meus 40. Nós temos fases, né? Temos a gente fases. gosta de falar que o externo acompanha tudo que está acontecendo. Então, é uma nova fase, uma nova forma de se vestir para Ingrid, Ou né? será que é a próxima? Estamos ansiosos para ver. E vamos falar um pouquinho sobre você atualmente, né? A gente falou aqui sobre toda essa sua experiência que te trouxe, né, até esse momento. E agora você tem a Única, né? Sim, estou estruturando a Única. Eu vou falar que estou estruturando, né, porque ela não está totalmente pronta. A gente está no momento, a gente tem alguns clientes ativos, estamos em processo de crescer, mas estamos em processo de estruturar. Antigamente, 6 meses atrás, a Única era só eu. Então era uma urgência. Eu pegava o cliente, eu cuidava do Instagram dele, eu fazia as artes dele, eu cuidava do tráfego pago dele, eu fazia relatório, eu fazia reunião, eu fazia... tem que fazer uma sessão de fotos com o cliente. Eu pegava o meu celular, pegava uma luzinha e eu fazia a sessão de fotos dele. Agora não, a Única, ela tem mais pessoas. Então tem o Nicolas, que é meu sócio, né? Ele cuida mais hoje do tráfego pago, de toda a questão ali do tráfego. Temos a Isa, que é a designer responsável por produzir todas as artes. Temos a Thaís, que é a fotógrafa responsável por nos acompanhar quando o cliente é da nossa região aqui de Uberlândia, Araguari e até Uberaba a gente vai. Então a gente consegue, a gente tem uma limitação ainda, né? Mas quem sabe a gente vai conseguir pegar o Brasil todo. Então, hoje ela está em processo de estruturação. Eu tive uma agência anteriormente, tinha um nome, esse Instagram até existe, que veio do Soultrim Marketing, né? O Soultrim, Ingrid Soultrim, ele foi primeiro o Soultrim Marketing, depois que ele veio para o meu nome. Só que não deu certo. Eu, por alguns motivos, não me identifiquei com a identidade visual, não me identifiquei com o nome como empresa, achei o nome um pouco difícil, pensei um pouco no brand, então eu entrei num processo de reestruturação agora como única assessoria de marketing. Porque vai muito além de uma agência, é uma assessoria, não só uma assessoria para a empresa, é uma assessoria para a pessoa. Ainda mais porque eu sou voltada ainda para pequenas e médias empresas. E pequenas e médias empresas, elas têm algumas peculiaridades. Então, ela precisa de um acompanhamento mais próximo. Talvez ela precise de um site, ela não sabe onde encontrar. Ela precisa fazer parceiros. Então, a gente dá... vamos levantar parceiros para essa cliente aqui, para ela conseguir mostrar mais o serviço dela. Então, a gente vai além do marketing tradicional ali que a gente conhece hoje, né? Que é cuidar do Instagram, que é gerir as redes, e além do tráfego pago. Então, a gente tenta... fazer com essa cliente, ela tenha mais, deixa eu pensar na palavra certa, ela tenha mais pontes, né? Ela se sinta mais segura, que ela não dependa só do Instagram, que ela não dependa só do tráfego pago, mas que ela tenha ali uma rede de parceiros, que futuramente ela tenha um site no Google, que ela tenha um Google Meu Negócio bem estruturado, e a gente vai estruturando com base nisso para que ela não fique
presa a um só canal. Então, por isso que nós nos consideramos assessoria. Então, a cliente vai para São Paulo. Alguém consegue ir com a cliente? Se a gente conseguir, a gente vai com a cliente. A cliente vai fazer um evento. Que tipo de suporte que a gente consegue prestar para essa cliente? Como que a gente consegue acompanhar ela? A cliente tem um desejo, ou o cliente tem o desejo de fazer um evento para reunir pessoas, para divulgar o produto dele. Que tipo de parceiro que nós temos, que nós podemos levar como parceiro para elas também. Então, a gente vai fazendo esse tipo de conexão que diferencia a gente das outras agências convencionais de hoje em dia. Então, literalmente, conectar... Única. Tratar a empresa de forma única mesmo. É porque a gente brinca, né? A sua empresa, a sua marca merece ser vista como única. Então, é daí que surgiu o nome Única Assessoria de Marketing. Ai, ótimo. E de onde veio esse desejo de ter a sua agência e não mais trabalhar para os outros? Depois de um surto psicológico. Nós já falamos de surtos psicológicos aqui hoje. Foi depois de um surto psicológico. Eu sofri um golpe ano passado, trabalhando sozinha. E foi um golpe que mexeu muito comigo. Porque era um valor que eu contava de uma pessoa que eu confiava. Eu vou considerar golpe porque você não me pagou. E sabe que me deu um golpe. Então, era uma pessoa que eu confiava, era uma pessoa que eu contava, era uma pessoa que eu considerava como mentor. E eu sofri um golpe e eu fiquei muito abalada emocionalmente. E aí, naquele dia, eu decidi, eu não dou conta mais sozinha. E não é só pelo não dar conta mais sozinha. Se tiver alguém comigo, eu vou mais longe. Então, foi realmente a intenção, ter alguém comigo, para eu conseguir ir mais longe. Porque eu consegui atender 10, 12 clientes, mas eu percebi que quanto mais eu ia pegando, mais a qualidade ia caindo. E eu não queria perder a qualidade. Eu queria que os meus clientes me tivessem ali. Eu quero estar com você. Você vai ter um evento? Eu quero ir no seu evento. Eu quero estar lá com você, eu quero estar te ajudando, E eu percebi que eu ia perdendo um pouco de qualidade. Então eu pensei assim, olha, sozinha não dá mais. Meu primeiro pensamento foi de trazer uma pessoa para me ajudar. Então eu trouxe um estagiário. Esse estagiário, ele é assim, sabe aquela pessoa incrível? Foi o Nicolas. Ele entrou como estagiário e ele demonstrou o desejo. Ele começou a correr atrás de cliente, e tipo assim, eu queria muito, muito, muito mesmo que a gente estruturasse uma agência. Queria muito mesmo não ser mais estagiário. Eu pensei, ok, deixa eu pensar, né? Deixa eu falar com Deus aqui. Deixa eu pedir E a gente conversou e a gente começou, tem uns 2 meses, realmente a estruturar a única. Tá demorando, né? 2 meses é muito tempo, mas venceremos. Até mês que vem vai estar quase tudo estruturado, então a gente vai ter site, a gente vai ter nossa landing page linda, nosso Instagram bonitinho, com conteúdos gravados e iremos aparecer nos stories, que é algo que eu cobro bastante dos clientes hoje, que eles estejam ali presentes, né, nas redes sociais dele, e aí nós vamos trazer eles pra gente também, com todo um portfólio mais robusto. Aplicar o que você manda fazer, né? Eu sempre brinco, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, entendeu? Quem não é visto, não é lembrado. Queremos te ver, então. Então, Ingrid, você me falou aqui que você saiu de uma urgência, né? E trouxe uma assessoria, não só uma agência de marketing, mas uma assessoria para o seu cliente. E aí aqui você me contou que vocês prestam todo esse serviço, fazem essa ponte. E quando a gente fala de contratação desse tipo de serviço, muitas vezes a gente imagina um papel do profissional. Mas e o papel do cliente? Qual o papel do cliente dentro desse trabalho para a gente poder entender melhor quando eu preciso de uma assessoria e quando não, ainda não é meu momento? O papel do cliente é estar disponível a entender que ele não sabe de tudo. Eu sei que hoje em dia tem muito conteúdo sobre marketing nas redes sociais. E nós temos a falsa sensação que esses conteúdos rasos em todas as áreas, eles nos trazem um certo conhecimento. E nós queremos usar esse conhecimento. Então, eu vi um vídeo sobre ginecologista. A partir desse momento, você não é ginecologista. Você só viu um vídeo. E esse vídeo é a pontinha do iceberg de toda uma estratégia, de toda uma estrutura que aquele profissional, o médico, né, que ficou ali 5 ou 6 anos, aí depois ele fez mais 2 anos, para ele te atender. É da mesma forma que você tem que ter esse pensamento com um profissional de marketing. Primeiro, você tem que estar disponível a entender. Eu não dou conta de fazer tudo sozinho. Eu não dou conta de cuidar do marketing, cuidar do financeiro, cuidar dos meus clientes, fazer atendimento, fazer comercial. Essa é a primeira parte, para você entender se você precisa ou não delegar funções, como
o eu empresário, né? Sou o único dono da minha empresa, isso eu faço tudo. Com uma empresa que está em crescimento. Então, quais são as áreas que eu vou terceirizar? Marketing e atendimento é uma das duas primeiras áreas e mais fáceis de terceirizar. Então, você já começa a entender ali se você precisa ou não de uma agência. Não dou conta de tudo, tô surtada, tô morrendo, não tenho tempo livre. E já tenho condições de terceirizar? Essa é a primeira parte, é aquela notinha. Então, esse é o momento. Preciso estar nas redes sociais. Tenho meu negócio, preciso estar nas redes sociais. Ingrid, que negócio que não precisa estar na rede social? Todo negócio precisa estar na rede social. Mas tem alguns negócios, como por exemplo um lava-jato, que ele não precisa estar tão fortemente nas redes sociais. Porque eu vou lavar meu carro, independente se eu ver um post no Instagram ou não. Eu tô aqui batendo no microfone, entendeu? Pá, 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 pá. Eu vou lavar meu carro, independente se eu ver um post ou não. Eu preciso lavar meu carro. Se eu ver um post, pode ser que eu vá lá lavar com esse lava-jato. Ou pode ser que eu vou lavar no lava-jato mais próximo da minha casa. Então, ele precisa estar lá, mas ele não precisa estar lá igual um consultor de imagem. Eu quero um consultor de imagem. Mas você concorda que ele tem todo um trabalho que ele vai ter que fazer para me conquistar? Porque às vezes eu não sei a minha dor, eu não sei que eu me visto mal, eu não sei que eu usar roupas erradas, eu não sei disso. Pra mim tá todo lindo, belo, eu tô super mega poderosa. Eu tô parecendo um pata-choca andando no meio das ruas da cidade. Entendeu? As pessoas me olham e falam assim, tá me achando linda. As pessoas pensando na mente dela assim, Será? que coisa extravagante. Então, é isso, entender, né? Ah, entendi. Não dou conta de tudo sozinha, tenho condições de delegar. Marketing, atendimento, vou dar foco para delegar essas duas. É o que eu faria em primeiro momento. Que foi o que eu fiz. Deleguei deleguei não, né? A gente dividiu, né? O marketing e eu fui para atendimento, porque é uma coisa que eu gosto. Segundo ponto. Já deleguei. Agora eu preciso estar nas redes sociais. O meu cliente, o meu público-alvo, o meu cliente ideal, ele tá lá. Para uma consultora de imagem, ele tá na internet. A mulher, que em sua grande maioria, as clientes ainda são mulheres, elas estão na internet. Então, eu vou gerar conteúdos que atraiam ela. Então, eu já sei que eu preciso estar ali na internet, eu preciso usar ela de forma profissional, né? Não dá para ficar, quem não é visto é lembrado. Não. É simples assim. Então, eu identifiquei essas duas coisas, eu já preciso de uma assessoria. Eu já preciso de um suporte. E eu já não consigo fazer sozinho. Então, identificou que está surtando, começa a delegar, a terceirizar, a trazer pessoas para te ajudar. Porque, gente, o surto é real, ele existe, você vai surtar, ninguém dá conta de fazer tudo sozinho. E, infelizmente, queríamos ainda mais mulher. Nós, mulheres, infelizmente, fomos criadas e direcionadas que nós conseguimos fazer mais coisas ao mesmo tempo que o homem. Mentira, tá? Mentira. O nosso cérebro não foi feito para isso. Vamos fazer uma coisa por vez, que a gente vai ser muito mais feliz assim. Então, surtou, tá estressada, delega. E começa pelos mais difíceis. Então, se o financeiro para você é difícil, delega o financeiro. Que ninguém delega, né? O atendimento é difícil, delega o atendimento. Se o marketing é difícil, delega o marketing. Preciso profissionalizar. Já estou andando há muito tempo, já deleguei todas as funções, mas tem um apego aqui no meu marketing, mas não está no máximo profissional. Por que eu teria um marketing de marketing se eu tenho um resultado, mas o meu resultado está meio que travado? Porque o profissional de marketing estudou anos para que ele consiga te dar mais resultado que você tem atualmente. Então, seria isso. Então, a maioria das empresas hoje, a maioria das empresas e das pequenas empresas, das empreendedoras, elas precisam ter um suporte de marketing, elas precisam ter uma assessoria, elas precisam ter um acompanhamento. Porque senão elas vão fazer tudo que está na internet. E quando você faz tudo que está na internet, você é só mais um fazendo tudo que está na internet. A gente tem vários exemplos, né? Tipo, desses vídeos que estão virais aí, né? Então é gente levando chute de égua, jogando água na cara, e não condiz para todos os nichos. Imagina você, eu pegando aqui agora e jogando um balde de água na sua cara. O que a sua cliente veria? Então, por isso que você precisa de um profissional de marketing para te dizer se não faz isso, tá feio, tá? E a gente tá aqui para isso, para te falar, não, eu sei que é legal, eu sei que as pessoas estão ganhando seguidores, eu sei que as pessoas estão ganhando curtida, mas isso vai gerar uma venda? Isso vai converter? O que adianta? Infelizmente, gente, seguidor ainda é uma métrica de ego. Seguidor não significa venda. Seguidor não significa credibilidade. Então, não é porque o post da fulaninha tá lá com 4,1 milhões de visualização que ela tá vendendo 4,1 milhões.
Se fosse assim, seria lindo, seria ótimo. Nós ia lascar no tráfego ali para ter muita visualização, mas não é assim. Então, por isso que tem estratégia e por isso que tem um profissional de marketing, por isso que tem um estudo por trás disso tudo, para que você não faça coisas que não combinem com o nicho, com o seu nicho, com a sua personalidade, com a sua essência. E você acaba se perdendo nas redes sociais, que é o que a gente vê hoje muito, né? É um tanto de gente de blazer, batom vermelho e nem sabe quem você realmente é. E nem sabe realmente o que significa tudo aquilo, sabe? Então, por isso que existe um profissional de marketing. E o profissional de marketing tem que respeitar também a sua personalidade e a sua essência. Ele não pode querer moldar você com base nos outros clientes que ele tem que dá resultado. Então, é uma coisa que nós também, como profissionais, a gente toma cuidado. Eu espero, né? Respondo a sua pergunta. Então vocês fazem esse filtro e dão um guia, né? Sim, do que fazer, como fazer, por que fazer. A gente entrega, assim, quase de tudo num beijar. Eu vou dizer assim, brincadeirinha, não é mão beijada. Mas a gente entrega tudo bonitinho para que o cliente fique focado em aparecer nos stories. Apareça nos stories, sim. Aquele negocinho, ó, tem um maisinho lá, sabe? Stories, grava. Assim, use os stories de forma estratégica. Você não é, infelizmente, vocês não são a Virgínia, entendeu? Eu queria que todo mundo fosse, mas não é. Nós não temos o saldo bancário dela e a nossa vida também não é tão legal quanto a dela é, entendeu? Porque as pessoas mostram nos stories e na vida o que elas querem. E a gente dá esse direcionamento para que você também mostre a sua vida, que ela pareça ser uma vida da Virgínia, uma vida legal, uma vida bonita, entendeu? Tipo, compras, coisas boas, de forma ali sempre inteligente, com o intuito de converter no final. É porque como eu filtro, né, o que eu posto nos stories de fato, não é, né, legal igual a vida da Virgínia. Mas nós temos muitas coisas que nós fazemos ali no dia a dia que dá para trazer. Eu acredito que a dificuldade maior seja entender como trazer de uma forma que fique legal. Mas, por exemplo, você não é Virgínia. Não. O seu público não é o mesmo público da Virgínia. E vamos pegar a Virgínia como exemplo, porque é uma pessoa que está estourada, tem uma quantidade boa de visualização ali nos stories, nos reels, tem um alcance potencial. Ela é um monstro do marketing. Mas ela é um monstro do marketing no segmento dela. Não é o mesmo segmento de todo mundo. Para a Virgínia, tá? É amplo. A gente está falando de uma pessoa ampla. A Virgínia dança, a Virgínia fala de maquiagem, a Virgínia fala de perfume, a Virgínia mostra os affiliates, a Virgínia mostra os filhos dela. A Virgínia está em todo segmento que a Virgínia vê uma oportunidade, ela entra. E nós estamos falando de mulheres, né, pessoas, empreendedores, marcas, que tá numa oportunidade. Que seja uma cabeleireira, que seja uma gestora de tráfego, que seja uma consultora de imagem, que seja uma contadora. A Virgínia tá em várias. Então, a Virgínia tem várias coisas na vida. E fora também que ela é milionária, né? Multimilionária. Então, ela vai ter muito mais coisa mesmo. Várias compras, vários luxos ali pra mostrar. Mas a gente tá falando de uma pessoa comum. Uhum. Uma pessoa... A maioria do Brasil é comum. A maioria do Brasil é comum. Então, a gente tem que pegar o comum e transformar em extraordinário. A gente tem que pegar ali. Então, é o seu café bonitinho, na padaria, da esquina, que um tanto de gente vai, que as pessoas conhecem. É o extraordinário. Sem saber só como mostrar aquilo de forma extraordinária. Então, é sua ida na academia, que você está em 3 vezes na semana, mas que tem gente que não vai nenhum dia. É o look que você pôs diferente hoje para ir na academia. Que tem gente que não vai com camisa do último deputado, né? Dos deputados. Um short básico e um tênis. Então, é literalmente essa transformação, sabe? Peguei o meu comum e... Tô querendo microfone de novo. Mas pro seu comum ser extraordinário, você tem que ver o seu comum como extraordinário. E para você ver o seu comum como extraordinário, você não pode se comparar com o outro. A partir do momento que você se compara com o outro, o seu comum nunca se torna extraordinário. Nossa, me senti uma coach agora. Uau! Faz um corte. Então é isso. E hoje, então, a gente pode dizer assim, que nos stories, por exemplo, não é tão interessante mostrar tudo e todos, mas mostrar um pouco que você faz com estratégia. Sim, não precisa abrir a sua vida. Nem as grandes empresas, grandes marcas, grandes influenciadoras, elas mostram tudo que acontece na vida dela. Elas mostram o que converte para determinados públicos. Então, seja a mãe mostrando a sua filha bonitinha, que talvez esteja ligada com alguma marca que ela é patrocinada ou uma marca que ela tem. E a gente tem que pensar da mesma forma. Infelizmente, não dá pra gente abrir a nossa vida para todo mundo.
Da mesma forma funciona nas redes sociais. A gente vai mostrar e mostrar o que a gente quer mostrar. Rede social é pra isso. Ai, não é não. É sim. Rede social é pra mostrar o que a gente quer, é pra mostrar o que tá bonito, é pra mostrar a foto boa. A gente não quer mostrar nada que é feio. A gente não quer. A gente, Orkut já foi. Era ótimo. Lá a gente mostrava o que era real. Eu amava Orkut. Entendeu? Lá era real. Entendeu? Lá era tudo real, eram as melhores fotos, a gente tinha um nível muito menor de comparação, a gente tinha muito menos informação entrando na nossa mente 24 horas por dia. Agora, o Instagram, o TikTok, os nossos apps, sinceramente, o menos real possível. O menos real não, essa é a palavra certa. O menos real não. Mas não vou mostrar tudo, mas o que eu mostrar, vou mostrar de forma estratégica. Eu não vou mostrar a realidade da minha vida, porque às vezes eu sou uma empreendedora quebrada, ando de a pé, de chinelinha havaiana e coloco meu salto aqui. Se essa for a minha linha de conteúdo, estratégico. Agora, se a minha linha for, eu quero impactar mulheres empresárias que faturam de 20 a 30 mil, minoria do país. Vocês concordam que não faz sentido eu mostrar para elas que eu ando de chinelo no meio da balela? Você acha que a gente tem que mostrar o que a pessoa está almejando? A gente tem que mostrar o que conecta. E como eu vou descobrir o que conecta, gente? Vai conhecer seu público, persona, vai contratar um profissional de marketing. Ou vai estudar horas e horas e horas e horas e vai fazer, porque dá trabalho. Então você tem que mostrar o que conecta com o seu público. Se o seu público, se você é uma empreendedora que conecta com outras empreendedoras e vocês, esse público seu, tá em fase de crescimento, gente, olha aqui, estou indo numa reunião super mega legal aqui, reunião com fulana de tal, tô aqui de chinelo, peguei o ônibus, vim andando de ônibus, vou colocar minha sandalinha aqui agora, ó, porque o importante é tá chique. Chique, chegou. Mas se esse não é seu público, você estaria tendo uma incoerência. O seu público se sentir incomodado, você perderia seguidores e blá, 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 o que a gente já sabe que acontece. Então, não é o que você quer mostrar. É o que o seu público quer ver. Então, esse é o mal de todas as pessoas que utilizam as redes sociais. Muitas vezes a gente quer mostrar o que eu quero. Quero mostrar, ai, que lindo, olha que céu lindo. Cara, às vezes a pessoa não quer ver o céu. Às vezes eu quero mostrar uma roupa de academia, mas às vezes o público que eu construí ao longo do tempo não é um público que vai pra academia. É um público que quer ver os melhores restaurantes de Uberlândia, quer comer, quer ver rosquinha, quer ver um deliciando num pudinzinho ali, porque a gente gosta, entendeu? E aí é o público que você constrói. E aí você vai utilizando essa visão, é muito da consciência de quem eu sou, de quem minha empresa é, de quem minha marca é. A gente tá falando, tá direcionando aqui meio que para pessoas, né, marca, né? Eu carrego a minha marca, eu carrego o meu negócio. A minha marca tem a minha cara. Então a gente vai brincando meio que com isso. Então, você meio que já tem que ter pré-definido o público que você quer atingir e não postar e ver quem chega, né? O ideal é esse. Você sabe o quanto custou o seu trabalho para você chegar até onde você tá. Você sabe as noites que você não teve que dormir, você sabe quantas vezes você chorou querendo desistir porque estava dando errado. Então, o certo é você ter que eu quero atingir esse público. Eu quero estar nesse lugar. É esse tipo de pessoa que eu quero impactar. Então, eu não vou falar com Y. Eu vou falar com a fulana que usa Chanel e que agora tá no Pilates, 3 horas da tarde, entendeu? É essa que eu quero falar. E pronto! Então, pra que eu vou me comunicar com a pessoa que trabalha, tipo, no telemarketing, agora tá indo de a pé pra faculdade, vai sair, chegar em casa meia-noite porque vai de ônibus. Mas existem pessoas que se comunicam com elas. E a gente tem que entender quem que é o nosso público, porque a partir disso, a nossa comunicação fica mais eficaz e a gente não se torna mais um. Por que eu tenho que ter uma comunicação eficaz? Porque a partir do momento que você tem comunicação eficaz, você começa a construir comunidade. A nossa intenção no Instagram é reter. Precisa reter. Vamos reter. Eu quero que a pessoa fique lá. Quero que ela veja 855 vídeos. Igual quando a gente vê vídeo de bebê e vídeo de cachorro. Ai. Quem nunca entrou no Instagram de cachorro e zerou os rios do cachorro? Eu já fiz isso. E é uma inteligência artificial que tá imitando aquela vozinha e eu estou achando lindo. Eu sou público, tá? Eu sou público porque eu tenho cachorro. E eu gosto muito de animal. Gente, vídeos de gente dublando animais é ótimo. Eu fico pensando assim, às vezes eu realmente acho que minha cachorra fala assim mesmo. E é isso, porque eu me conecto
Porque aquela pessoa tá gerando um conteúdo que ela sabe que eu quero ver e que vai mexer com o meu emocional. É igual o vídeo de bebê. Gente, bebê só mexe com emoção. Pode ser a emoção que você quer amassar ele, que você quer morder o pezinho dele que parece uma bisnaguinha, mas é emoção. E a gente traz isso pro nosso conteúdo. Olha uma coisa interessante. Quem tem cachorro, ele sempre cria comunidade. Ele sempre vai ter pessoas que ficam lá vendo o vídeo dele sempre. A intenção em outros perfis também é esse, é criar comunidade. Ao ponto, se vir um hater, eu não preciso me defender, porque a comunidade que eu criei, com base naquilo que eu acredito e com base no que minha comunidade acredita, ela mesma me defende. Isso é muito real. Eu sigo uma pessoa que tem cachorro e ela fala que tem as advogadas do cachorro no perfil dela. E tem, ela não pode falar mal do cachorro. Vou falar, quem fala mal de um cachorro também, né? Isso é um monstro. Isso não é um ser. Ai, eu não importa se ele comeu sua Havaianas. É um ser. Problema seu. Você não devia ter Ele deixado tá a Havaiana. Não, você não devia ter. Literalmente é isso. A Havaiana, quem é o adulto aqui? É você. Então, se o cachorro comeu sua... E é isso. Isso também serve para os nossos produtos, para os nossos serviços, para as nossas empresas. Nós temos que aprender, ainda mais nós que carregamos a nossa marca. Você carrega a sua marca, eu carrego a minha marca. Nós que carregamos a nossa marca, a gente tem que criar comunidade. Não precisa ser uma comunidade grande, tem que ser comunidade. Porque essa comunidade, ela vai te converter em venda. Porque se tem alguém te defendendo, eu vou querer comprar de você. Se eu entro num perfil e tem uma porrada de gente defendendo, você vê se a pessoa fala assim, prova que é bom. eu vou comprar só pra ver se é bom mesmo, entendeu? Não importa por que a pessoa tá comprando de você. Importa que ela tá comprando. E aí você tá garantindo que é um bom serviço que você entrega. Isso aí é um outro ponto, né? Gente, pelo amor, vai fazer feiura na internet, não é feio. Entendeu? A nossa cidade não é tão grande, entendeu? O Brasil também não é tão grande assim. É um pouco, mas não é tão assim, entendeu? As coisas viralizam. Então, literalmente, é ter essa visão de conhecer o seu público, falar com o seu público, vender um bom serviço, ter um pós-venda e criar comunidade. Aí o marketing é uma ferramenta que te auxilia nisso. Eu vou chamar o marketing, não é diminuindo o poder do marketing, mas é porque o marketing ele não é o todo da empresa. Ele pode conectar o todo, mas ele não é o todo. Ele faz parte. Se a gente tiver um bom marketing e seu atendimento for ruim, foda-se, esquece seu marketing está lascado. Literalmente, ele vai ser derrubado, destituído, todo mundo vai ser demitido, porque seu atendimento é ruim. E no final, eu vou lembrar da última coisa que aconteceu comigo na sua empresa. Que foi o mau atendimento. Não importa que chegou pra mim um ótimo anúncio, um vídeo lindo. Eu vou lembrar de quem me atendeu mal. Demorou pra me responder. Eu vou lembrar, literalmente, da atendente que foi mal educada quando precisava resolver um problema. Quando o meu produto estragou. Porque muitas empresas, ela têm esse péssimo... Não sei se chama isso de hábito, né? Essa mania. Mas vamos tratar bem até a venda. Depois da venda, esquece o cliente. Vamos lembrar agora que é o marketing mais importante. Boca a boca. E agora a gente tem a internet, que dá um up no boca a boca, né? Não basta ter um boca a boca de falar pro vizinho, falar pro irmão. Não, eu vou lá na internet, eu reclamo num Reels. Se apagar o meu comentário, eu vou reclamar em 10. E é sobre isso. Então a gente tem que tomar conta do cliente do primeiro contato, que é ali, talvez no anúncio, talvez aonde for, até o pós-venda. Porque é muito mais barato o seu cliente recomprar de você do que você trazer um novo cliente. Então, são coisas que a gente tem que realmente se atentar. E aí não adianta contratar um bom marketing se você não está disposto a fazer o resto bem. Sim, isso é uma coisa importante. Se você não está disposto a mexer no que precisa ser feito, não adianta culpar o marketing por ser ruim. Isso é uma característica que a gente sofre muito no tráfego, porque às vezes chega lead para a pessoa e a gente vai olhar o atendimento da pessoa. Nem eu compraria de você, minha querida. Meu querido, como assim? Quanto tempo você demorar para responder o cliente? 24 horas. 24 horas eu já resolvi meu problema. Eu já fui em outro lugar. Eu já fui no centro das cidades. Eu já liguei para alguém. Eu já resolvi meu problema. Já contratei outra pessoa. 24 horas eu já contratei outra pessoa. É 2 horas. Eu não tenho tempo, problema. Isso é um problema. Que ou você vai ter que terceirizar, ou você vai ter que se organizar para voltar ali de 2 em 2 horas e olhar seu WhatsApp se tem
algum contato. E-commerce, a gente sofre muito nisso. Às vezes, o e-commerce tá lindo, maravilhoso. Aí a pessoa coloca tudo no carrinho, a gente tem uma adição de carrinho absurda no e-commerce. Vai ver, não tem finalização de compra. Tem gente adicionando no carrinho, tá entrando no e-commerce, vendo o produto, pegando o produto, escolhendo o produto, colocando no carrinho. Chega até colocar os dados para compra e não finaliza. Você vai ver o frete do produto é caro. Aí a pessoa, o dono, o empresário, ele tem que mexer em alguma coisa. E às vezes ele não quer. E aí ele culpa quem? A agência, o profissional tá com ele, o time de marketing, porque para ele é uma responsabilidade do marketing, mas nem, infelizmente, né, ou felizmente, não é uma responsabilidade do marketing, nem sempre é. Tem coisas que o marketing pode fazer, tem coisas que o marketing pode fazer e que vai dar outra ponta, vai ter muito resultado. Mas tem coisas que não tá na alçada do marketing, que o marketing pode apontar o erro, pode apontar o problema, pode ser um atendimento, pode ser um e-commerce ruim, pode ser uma página que está demorando a carregar, pode ser uma resposta grossa, uma resposta seca, principalmente para quem trabalha com o consumidor final. Gente, é venda consultiva. Ninguém é tirador de pedido. Então a pessoa ela te manda uma mensagem. Você tem que buscar entender o que ela quer. Você tem que buscar entender assim, como que eu vou, com o que eu tenho em mão, resolver o problema da pessoa da melhor forma. Você não vai socando nela, tipo, o que você quer? Pronto, tô te entregando. Não, você tem que ir. Porque às vezes ela quer A. O A custa R$300. Mas o que ela precisa é o C, que custa R$1.200. E às vezes você vai perder ali R$900 porque você não se esforçou um pouco mais para entender a necessidade real do seu cliente. Porque isso existe esforço, né? Então eu preciso conversar, eu preciso perguntar, eu preciso questionar, eu preciso entender. Ah, realmente, você já comprou outro? Já deu certo? Ah, essa roupa te serviu? Você engordou? Tem uma loja aqui em Uberlândia que ela sabe o número das clientes dela. Ela sabe se esse cliente engordou, se esse cliente emagreceu. Ela acompanha isso. Eu adoro. Eu me sinto tipo, ai, ela sabe quanto que eu... Tá vestindo 48? Aí, não, vestindo 46. Ai, que bom que você emagreceu, entendeu? Nossa, chegou a roupa então no 46, a gente tem esse modelo aqui. Ai, talvez você veste um 46, mas esse 46 aqui é uma forma grande. Como eu te conheço, esse aqui vai te servir. E aí, você concorda que tem uma personalização um pouco maior, que vai me fazer recomprar? Então, a gente tem sempre que ter esse pensamento, como profissional de marketing, como profissional, como dono de empresa, como empreendedor que quer começar, como empresário que cresceu e que tem ali um CEO cuidando da empresa dele. A gente tem que ter essa visão. É que muitas vezes o foco fica no ganhar o dinheiro e não em resolver um problema para a pessoa, que é o que consequentemente vai te trazer o dinheiro. E é engraçado, você falou o certo, né? Se eu resolvo o problema, o dinheiro vem. Porque aí entra numa outra coisa, né? Que a gente tem que chamar nossas amigas da contabilidade, né? Precificação, tudo mais. Entendeu? Se o dinheiro não tá vindo, aí já é precificação, entra nos pontos. Mas se eu resolvo o problema, se eu estou resolvendo o problema da melhor forma, tem uns clientes que é complicado também, mas se eu estou resolvendo da melhor forma, o resultado vem. Supondo que um cliente fale mal de você, mas que 10 fale bem, a força dos 10 que falam bem da comunidade que você criou vai abafar aquele um cliente ruim. Mas se tem 5 falando bem, 5 falando mal, a pessoa fala assim, olha, será que esses 5 aqui que tá falando bem, eles não pagavam valor a mais? Então tem tudo isso, sabe? Mas resolva o problema, consequentemente o dinheiro vai vir. E aí é uma crescente, né? É um processo. Vai vindo, aí você vai surgindo problemas para você, porque quanto mais clientes, quanto mais atendimentos, quanto mais negócios, mais problemas você vai identificando. Né? Então, por exemplo, a gente identificou um problema nosso que era todo mundo fazer o mesmo processo. A gente teve que contratar uma plataforma, a gente está em momento de estruturar. O cliente entrou. Então, o cliente entrou, depois que o cliente entrou, o que é que ele tem? Então, ele tem que receber um kit de boas-vindas agora, no primeiro mês que ele está com a gente. Então, não existia isso, mas a gente identificou que para o cliente se sentir pertencente ao nosso negócio e ele entender que nós fazemos parte do negócio dele, a gente tinha que fazer outras coisas. Então, o cliente entrou, vamos mandar um formulário, mandou o primeiro formulário, vai chegar o contrato, chegou o contrato, vamos pegar o endereço, vamos mandar um segundo formulário, vamos fazer o planejamento do cliente, apresenta o planejamento para o cliente. Nesse período, vai chegar um kit de desenvolvimento para o cliente. O cliente vai postar, não vai postar, ele vai se sentir querido, vai se sentir, ai, chegou lá. Chegou, apresentou, vamos começar, olha, cliente, isso aqui é o seu. Você tem que gravar stories, você tem que responder os comentários, tem que aparecer no direct. Fotos, você tem que mandar. Isso aqui é o nosso.
Cliente tá fazendo o seu? Não, não tá não, esqueci. Então, vamos fazer, porque o seu também dá resultado. Não tem como cobrar de um marketing, observação importante, pessoal. Vocês, empresários, né? Não tem como você cobrar do marketing que não tá dando resultado se você não aparece nos stories. Não tem como eu, como profissional de marketing, a social media, o designer, o gestor de tráfego, quem cuida da sua conta, a sua sobrinha, sei lá, quem cuida da sua conta, aparecer nos stories para você. E isso é uma responsabilidade sua. Pode ter um stories produzido por essa pessoa, pode ter, mas gerar conexão e gerar relacionamento através dos stories tem que ser você, tem que ser sua cara, ou tem que ser alguém da sua empresa que vai fazer isso. Agora, empresas grandes, muito grandes, elas já seguem outra vertente que não. Isso não é aqui agora. Que não é o caso, né? Para o prestador de serviço é ainda mais importante, então, né? Aparecer nos stories, porque acaba que ele tá se Mas vendendo. eu já tive cliente que já veio pra mim, não pode aparecer nos stories. Eu olhei pra ele e falei assim, o que ele tá pensando que eu sou? O que ele tá pensando? Ele falou assim, não, grava um vídeo. Então assim, mas você sabe que eu não sei nada sobre esse tema, né? Eu vou te passar o texto. Eu falei assim, mas quem te passa o texto sou eu. Quem te passa o texto sou eu. Não, eu vou te passar o texto, você grava o vídeo. Você falou muito bem. Eu tô assim, mas eu falo bem pro meu negócio, não pro seu negócio. Já aconteceu. Gente, já teve na agência, por exemplo, pedir pro cliente gravar um áudio para pôr no vídeo que ele queria rodar no Dia das Mães. No final, o vídeo rodou com a voz da nossa designer. Porque o cliente não quis gravar um áudio. Era um áudio. É um áudio no celular que a gente ia baixar, limpar os ruídos ali, porque fica. Mas ele não quis. Era uma coisa simples, porque foi um negócio que ele pediu de última hora, faltando 3 dias ali pro Dia das Mães. E aí rodou com a voz da nossa designer. E eu acho bonitinho que ela é super mega meiga. E ela falou tipo assim, ai, mãezinha. Então ficou realmente bonitinho. Mas não era a função dela, não era a voz dela. Então o cliente deixou de fazer a parte dele. O que acontece? Às vezes a gente vai dar um jeito. Vai. Às vezes não vai dar. E aí a pessoa ela tem que estar disposta. É o que você falou lá no início, que a pessoa ela tem que estar disposta a fazer a parte dela, entender o que é dela, o que é de vocês. E fazer. Porque é muito fácil eu te culpar pela falta do meu resultado. Mas é muito difícil eu assumir a minha responsabilidade. O resultado foi ruim? Foi. Mas eu deixei de atender os clientes na hora certa. Chegou X clientes, não atendi, não chegar. Agora, uma coisa é, chegou X clientes alinhados e eu não atendi na hora certa. Outra coisa é, chegou 30 clientes, 10, 20 estavam desalinhados. Então, aí o marketing precisa alinhar. Chegou leads, né, não clientes. Chegou leads que estavam desalinhados e aí é uma ponta do marketing. Agora, chegou os leads e eu não atendi, é uma responsabilidade minha. Aí, chegou desalinhado. Mas chegou desalinhado por quê? Essa comunicação do seu perfil tá clara? Como que a gente pode deixar muito clara? Tá muito generalizada? Porque tem gente que faz muita coisa. Tem gente que faz muita coisa. Que fala assim, como você vive? Aí realmente gera uma confusão, um ruído na comunicação. Porque tem uma coisa no feed, tem outra coisa lá no stories. Tanto que na agência hoje a gente dá um direcionamento. Eu chamo de direcionamento porque não é roteiro. É direcionamento de temas. No primeiro mês, para a pessoa se sentir mais à vontade, porque às vezes tem dificuldade de gravar stories. Então a gente dá 30 direcionamentos ali. 30. Olha, grava o primeiro dia falando sobre isso. Que vai estar alinhado com alguma coisa que vai sair ao longo da semana. E a gente ainda casa. Olha, quer saber mais sobre esse conteúdo? Confere nos stories. Aí tá lá na legenda, confere nos stories. Cadê os stories? Cadê os stories? Acontece, infelizmente. Então tem esse guia, né, do tem que postar, mas o que postar, como postar. Sim. Porque a gente sabe que tem que postar, os stories existem, é para ser utilizado. Mas o que postar, como fazer, como me introduzir lá dentro, que é a dificuldade, você, como uma agência, traz isso. Traz no primeiro mês, sim, porque só no primeiro mês. Porque o stories, a gente tem que meio que mudar a nossa visão. O stories, como que eu vou fazer os stories? A gente tenta treinar a pessoa para que ela comece a ver as oportunidades e as possibilidades no que acontece no dia dela. Então, hoje eu tava vindo para cá, se eu tivesse gravado nos stories, eu teria gravado nos stories no meu carro, falando assim, olha, gente, tô indo fazer um podcast, eu poderia ter ligado um pouco com a minha história e poderia ter ligado com esse evento que vai sair. Então, eu nunca me imaginei que eu estaria gravando um podcast com uma pessoa, um podcast aqui de Uberlândia.
porque eu saí de tal lugar, assim, eu comecei a agência há tanto tempo, a gente não tá com o Instagram porque a gente é feio, mas a gente vai estar um dia. Então eu teria vinculado ali a minha história com algo que aconteceu no meu dia. Se eu fosse uma pessoa de moda, eu teria que estar na minha casa. Gente, eu vou escolher aqui a minha roupa agora para gravar um podcast hoje. E esse podcast é um pouco sobre mim. Então, como é sobre mim, eu vou com elementos que transmitam o que eu sou. Então, eu vou pôr uma calça branca. Eu pus uma calça branca porque foi a primeira que apareceu no meu guarda-roupa, porque eu não sou de moda. Entendeu? Eu ia pôr uma blusa laranjada, mas eu falei assim, eu vou pôr um blazer. Eu tô assim, vou pôr um blazer só de sutiã. Eu falei assim, não, só de sutiã é muito ousado. Entendeu? Eu vou colocar uma coisa mais... Então, mas se eu fosse uma pessoa de moda, eu teria começado pensando lá. E esse conteúdo de lá ia sair várias coisas, ia sair vários cortes. Porque numa hora a gente fala uma frase motivacional, que dá pra brincar com alguma coisinha ali no Instagram. Numa hora a gente faz uma pose bonitinha, que dá pra transformar num outro vídeo, pôr no Instagram. Ainda mais pra quem é de moda. Moda tem muitas vertentes. Moda é muito amplo. E aí, por ser amplo, às vezes as pessoas se perdem, né? Por isso que elas ficam jogando água aí na cara, porque elas não sabem realmente com quem que elas estão falando. Ou com quem, não tô jogando em direta pra ninguém, tá, gente? Eu tô só citando um exemplo, porque tá rolando aí no Brasil todo esse negócio de usar vídeos, né, de cortes, pra criar um vídeo seu em cima. Se fizer sentido pro seu negócio, se estiver falando com o público, cesão ali, manda bala. Mas se não fizer, não faça. É feio, entendeu? Se for uma pessoa que tá ali no público mais premium, seja mais premium igual o seu público é. Então, é esse o papel que você traz, né, dentro do seu trabalho como a agência única. Trazer esse filtro e guiar a pessoa. Mas contratar uma agência não tira a obrigação da pessoa como empresa de fazer ainda e de estar presente lá dentro. Infelizmente, não. Por que eu digo infelizmente? Porque seria bem mais fácil para nós se tirássemos. Mas se eu pego um perfil para tomar conta de tudo e apareço nos stories, de quem que é a identidade que vai estar ali nos stories? A sua. E eu sou a empresa. Então, por isso, contratar uma agência não vai tirar a sua responsabilidade de produzir conteúdo. Você nos vídeos, você vai ter direcionamento? Vai. Eu sempre digo direcionamento porque direção. Eu não tô te dando um roteiro, você não tem que seguir isso aqui. Você tem que pegar isso que eu te dei e colocar na sua identidade. Porque se você colocar igual eu te coloquei, se você fizer igual eu coloquei ali, a minha identidade está ali. Tudo que a gente faz hoje em dia, gente, a gente vai limpar uma casa. É na nossa identidade. Eu limpo a minha casa e pra mim ninguém limpa a minha casa igual eu. Eu começo por tal cômodo, é sempre daquele jeito. E se eu vou limpar a casa de qualquer pessoa, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu uso as minhas roupas de um determinado jeito. Se alguém usa a minha roupa, se alguém pega emprestado, é de outro jeito que a pessoa vai usar. E ela vai ficar totalmente diferente de mim. Se eu tento colocar o meu estilo de vestir em outra pessoa, o meu estilo de usar cabelo, vai ficar totalmente diferente. Então, tudo que a gente faz hoje tem um pouco da nossa identidade. Então, por isso que dentro da única, a gente só dá direcionamento. Porque eu não quero que o seu perfil perca a sua essência. Eu não quero que o seu Instagram perca a sua essência. Eu não quero que você seja uma marca apagada ou uma marca que quando... Ingrid, hoje eu não deu certo, né? Tô aqui muito grande, ou tô muito pequena e preciso tomar conta do meu Instagram um pouco de tempo mais sozinha. Eu preciso que você consiga fazer sozinha. E se eu te dou direcionamento, Ingrid, mas a pessoa te abandona, gente, pessoas vêm e vão. Empresas vêm e vão. O importante para mim é eu conseguir prestar um excelente serviço enquanto a pessoa estiver comigo. E que, de alguma forma, ela entenda o mínimo. Para que, se acontecer alguma coisa, como a gente lidar com pequenas empresas, ela consiga caminhar mais 1 mês, 2 meses sozinha. Porque ela entende, não, eu sei como gravar stories. E eu sei que, às vezes, alguns stories que eu gravar, eu vou conseguir transformar em reels. Então, eu já sei que de alguns conteúdos, eu vou tirar outros. Eu sei que um vídeo pro YouTube, eu vou conseguir gravar Reel Shot, eu vou conseguir soltar um vídeo no TikTok. Se duvidar, eu consigo tirar um print e colocar no Pinterest, se a qualidade não for muito ruim. Porque a gente faz isso. Não faço igual. Mas é isso. Então, é que a pessoa tem um mínimo de conhecimento. Então, a gente vai falando assim, olha, agora a gente vai rever todas as coisas do seu Instagram. A gente vai rever sua bio, a gente vai rever sua foto de perfil, que não tá boa, então a gente pode tirar uma melhor. Vamos ver suas capas de destaque. Olha, eu acho que elas estão más colocadas. Tem cliente que não quer. Eu tenho cliente hoje que eu não consigo fazer nada. Que eu faço literalmente o planejamento e a pessoa só quer o planejamento. Ok, esse é o planejamento que você quer.
Mas você não pode me cobrar quando a pessoa entra no seu perfil e falar assim, ai, eu não achei seu contato. Porque eu já falei que seu contato tem que estar na bio. Se ele estiver na bio, tem que ter uma informação. Clique aqui, entendeu? Ou entre em contato. Ou fale comigo. Tô falando no CTA simples. Se não tem nada disso, não espere mágica. Nós temos que direcionar as pessoas. Ai, quer mais informações? Me chame no direct. Não tem link, mas me chama no direct. Quer saber como ter mais resultado? Me chama no direct. Então tem tudo isso. Mas eu tenho cliente hoje que fala assim, eu amo a minha bio assim porque foi minha filha que fez. Ok, então. A sua filha é formada em marketing? Fica com a sua bio assim. Mas o impacto de você não alterar a sua biografia, dela não ser uma biografia que demonstra o que você faz, que tenha seu contato, é esse. Qualquer profissional que entrar no seu perfil hoje e quiser te passar uma proposta, ele vai pontuar sua bio como ruim. É simples. Aí eu quero uma capa de destaque, uma verde, uma cinza, uma rosa, uma laranja. Eu tô sem minha sua identidade visual, uma dessas coisas. Mas eu gosto. Problema seu que você gosta. Entendeu? Você não tá aqui você que você gosta. Vê na sua casa. Pinta cada parede de uma cor lá na sua residência. Aqui no seu Instagram, tá pra fazer o que o seu cliente gosta. O que vai atrair ele, o que vai fazer ele converter, o que vai fazer ele chegar aqui e vai ser visualmente atrativo. Gente, não tô falando que tem que ser harmônico, tá? Não tem que ser harmônico. Harmonia é bom? Às vezes é bom. Mas às vezes a falta de harmonia, bem estratégica, também é bom. E tá tudo bem. Eu não sou harmônica. Eu sou assim, eu tô com brinco redondo, com colar quadrado, e é isso, eu não sou harmônica. Mas quem olha aqui parece que tem tudo harmonia, não tem. E aí é a minha identidade que tá no meu perfil. Se eu não sou harmônica, eu não tenho que ter um perfil todo cinza, com branco, entendeu? Porque tá nessa vertente agora, né? E com toque de vermelho, porque vermelho é sexy, né? Entendeu? Então, o vermelho sexy, o branco e o preto lembra a gente rica, então fica ali. Não vai estar no meu perfil, vai estar laranja, que lembra energia, vai estar verde, que eu gosto de verde, né? Que lembra natureza, eu sou bem natureza, mentira, posso ser um moço. Mas é isso, vai ter a minha identidade no meu perfil. Tanto que vai me ver de roupa rosa, eu amo roupa rosa. E vai estar lá, uma fotinha. Vai me ver de cabelo diferente. E aí, as pessoas têm que... Mas eu sei que eu não estou usando o meu perfil da melhor forma, porque ele não tem um perfil profissional. Mas se ele fosse estar totalmente profissional, né, me julguem agora, ele não estaria da forma que ele está, mas ele também não estaria harmônico. Eu estaria com a minha identidade lá, que é uma identidade verde, laranja, roxinha, isso, eu sou arco-íris. Porque eu sou um arco-íris. Eu gosto de cores. Agora, você é mais neutra. Você gosta mais do... É a sua identidade. Eu vou mandar você colocar um rosa lá. Tudo rosa. Não faz sentido. Então, a gente tem que sair respeitando a identidade. Quer fazer Instagram harmônico? Faz. Você tem tempo, paciência, pra ficar pensando que a cor de roupa que você usar hoje não tá combinando com o seu feed? Pensa que investimento de tempo, né? Ai, não vou pôr essa roupa hoje. 5 horas da manhã, tipo, academia. Não posso pôr esse conjuntinho, porque não vou poder aparecer nos stories que não vai ficar harmônico. Não posso postar uma foto no feed que não tá harmônico. Quer pôr harmonia? Põe, só que tem investimento de tempo. Então a gente tem que chegar no equilíbrio, né? Eu gosto do qual equilíbrio. o público que eu quero e como eu vou trabalhar para atrair ele, mas sem deixar a identidade de lado. Literalmente. Tem que ter a minha identidade, mas não tem que ter somente os meus gostos. A minha identidade tá ali. Mas não é porque não tem o que eu não gosto, não tá da forma que eu gosto, não tem um conteúdo que eu gosto. Eu quero... Vamos pegar um exemplo lá que eu adoro. Eu quero falar como que eu vou usar branco e preto. E as pessoas querem ver como que você vai usar, como que as pessoas vão usar verde e amarelo. Nem sei se verde e amarelo tá ali, não. Tá, pode usar verde e amarelo, pode usar. Então, mas às vezes as pessoas querem verde e amarelo. E você não usa verde e amarelo. Como que você vai resolver isso? Você vai pegar alguém que usa verde e amarelo. E você vai trazer essa pessoa ali como exemplo. Você não tá se colocando, não tá perdendo sua identidade. Você tá trazendo uma pessoa que você vai usar a credibilidade dela ali no seu perfil. Eu tô fazendo um collab, gente. Olha que coisa linda. Colaborativo, amizade ali, uma conexão. Isso é bom também. Então a gente começa a entender. Eu não sou uma pessoa que fala, eu hoje não falo muito para grandes empresas. Mas se for, eu tenho clientes que são grandes empresas hoje, mas eu não falo. Mas eu tenho esse cliente. Se for preciso, eu trago. Mas eu vou trazer esporadicamente. Não vai ter sempre conteúdos falando de
de grandes empresas. Não vão me ver em eventos que tenha grandes empresas, porque eu quero estar onde a empreendedora pequena está. Porque eu, Ingrid, acredito que é muito mais fácil crescer junto do que crescer, chegar lá e depois você olhar para trás e falar assim, meu Deus, tinha um público imenso ali, eu não estava lá. E agora eu tô muito grande para estar lá também. Mas é uma crença minha. Deu para entender bem o papel, né, da agência, o papel da pessoa que contrata a agência também, porque é uma dificuldade que a gente tem de entender. Para que eu preciso de uma agência e o que eu tenho que fazer? Que não é só a agência que vai fazer tudo isso por mim, né? Ingrid, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter participado com a gente no Pod Estilo de hoje. Quero agradecer quem está em casa também e assistiu esse vídeo até aqui. Compartilhou com as amigas. Se não compartilhou, vai lá compartilhar agora. Já curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal do Pod Estilo para ficar por dentro de todo o conteúdo que tem aqui. Ingrid, muito obrigada pela sua presença maravilhosa. E pra gente finalizar, eu vou pedir pra Ingrid deixar uma mensagem pra quem tá assistindo a gente hoje. Nossa, que tipo de mensagem? Então vamos deixar uma mensagem. Vamos trazer aqui pro marketing, né? Para você saber o que você quer fazer, primeiro se conheça. Então, antes de tudo, antes dessa loucura de vou fazer persona, vou conhecer meu público, se conheça. Quando você se conhecer, vai ficar bem mais fácil. Se você sabe quem você sabe quem é a sua identidade, você sabe qual que é a sua proposta, você sabe qual que é a sua vocação. Encontrar o seu público e saber como falar com ele é só um detalhe. É isso. Arrasou. Muito obrigada, Ingrid. Obrigada a você que assistiu até aqui. E eu te vejo no próximo Pod Estilo, quinta-feira, às 20 horas.